Estamos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus, meu irmão, a paz de Jesus, minha irmã, seja muito bem-vindo a mais uma formação aqui do Catecismo da Igreja Católica. Vamos orar um pouquinho? Pai, em nome de Jesus, nós nos entregamos, nos colocamos inteiramente na Tua presença. Pedimos que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito Santo, para que Ele venha nos formar como homens novos e as mulheres novas. Nós pedimos a Tua santa e poderosa intercessão, ó Santa Mãe de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Estamos aqui dando continuidade na nossa formação do Catecismo da Igreja Católica. Hoje nós vamos falar sobre as chaves do reino. Começa no parágrafo 551. Esse é o título desta formação, as chaves do reino. E esse parágrafo 551, ele começa dizendo assim, que Jesus, desde o início da sua vida pública, Jesus escolhe homens em número de 12 para estar com ele e para participar da sua missão. Dá-lhes participação em sua autoridade e enviou-lhes a proclamar o reino de Deus e a curar. Permanecem eles para sempre associados ao reino de Cristo, pois Jesus dirige a igreja por intermédio deles. Jesus escolheu os 12 apóstolos. Rapidamente, entrando um pouquinho neste contexto bíblico, quando Jesus ele escolhe esses 12 apóstolos, ele sobe a montanha para orar. Ele se coloca em oração. Lembrando que o próprio catecismo já nos ensinou que ele é um modelo sublime, perfeito de santidade para nós. Ele é santo, ele é fonte de santidade. É ele que nos faz santos, é ele que faz outras pessoas santas. Ele é a fonte de santidade. Então, se queremos ser santos, olhemos para Jesus, seguimos os seus passos. Jesus, ele vai escolher 12 homens, a qual ele vai dar autoridade para proclamar o reino de Deus, para estarem com ele em sua missão. Jesus se coloca em oração. E como modelo de santidade, ele vem nos ensinar que nós também precisamos nos colocarmos em oração. Nós não podemos tomar nenhuma decisão da nossa vida sem antes orar. É preciso se colocar em oração, em intimidade com o Pai, em intimidade com o Senhor, para que possamos tomar as decisões conforme o desejo e o coração de Deus. Caso contrário, podemos tomar decisões erradas que poderão marcar toda a nossa vida. Ele escolheu os 12, lembrando que ele passou a noite em oração, horas em oração, até que ele escolhe aqueles que o Pai colocou em seu coração. Amém? Guarda isso. Decisão sem oração é decisão que vai gerar fracasso, que não vai gerar coisa boa. Você pode até pensar assim, puxa, Jesus orou, escolheu 12, desses 12, um ainda traiu ele. Será que ele escolheu certo? Você pode ter certeza que ele escolheu certo sim. Nada escapou do projeto de Deus. Não foi vontade de Deus que Judas o negasse, o traísse, que Pedro o negasse. Mas ninguém pega de surpresa a Deus. Ninguém surpreende a Deus. Ele é Deus. Ele não errou, ele não erra, ele é perfeito. Amém?
Oremos para tomar as decisões da nossa vida, das nossas vidas. Jesus, no colégio dos 12, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar. Jesus confiou-lhe uma missão única. Graças à revelação vinda do Pai, Pedro havia confessado: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nosso Senhor lhe declara na ocasião: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Cristo garante que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a igreja. Nós vamos ver lá na frente que a igreja vai passar, segue os passos, a igreja que é a noiva, segue os passos do noivo. Vão crucificar a igreja, já fazem isso hoje. Porém a perseguição tende a aumentar. Vão crucificar para que a igreja também passe pela paixão e também ressuscite com o noivo. E aí virá a segunda vinda de Cristo, a vinda gloriosa. Mas isso é um assunto para parágrafos lá na frente. Jesus aqui está afirmando que as portas do inferno, o poder do mal, jamais vai prevalecer contra a sua igreja. O mal não vence a igreja que é fundada por ele, sobre a rocha, na pessoa de Pedro. Pedro tem uma missão especial que foi confiada a ele. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não uma igreja minha, a minha igreja é fundada na pessoa de Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Para quem não sabe, Pedro foi o primeiro papa da Igreja Católica, e aí vem toda a sucessão apostólica, até chegar no Papa Francisco. O Papa Francisco é Pedro para nós. É aquele que guia, que conduz a igreja, a qual Jesus deu autoridade para ele governar a igreja. Entregou as chaves do reino para a igreja. Ele tem uma autoridade especial. Uma autoridade específica foi dada a Pedro. O Papa tem uma autoridade específica, meus irmãos. E isso não pode ser negado. O que cabe a nós é a obediência, é a oração por aquele que é Pedro, o sucessor de Pedro. Amém? Todo bispo ele vem da sucessão apostólica. São 12 apóstolos. Mas o sucessor de Pedro, vem na sucessão apostólica de Pedro, é o Papa, a qual chegamos no Papa Francisco, a qual a ele é dada uma autoridade específica. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. O poder das chaves designa a autoridade para governar a casa de Deus, que é a igreja. Jesus, o bom pastor, confiou esse encargo depois de sua ressurreição. Apacenta minhas ovelhas. Meus irmãos, Jesus confiou este encargo a Pedro, de governar a sua igreja, de entregar a ele as chaves do reino. O que tu ligares na terra será ligado no céu,
e o que está desligado na terra será desligado no céu. É uma autoridade específica e isso não pode ser negado, porque isso foi dado a Pedro por Jesus. Isto está na palavra de Deus. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Jesus, ressuscitado, vai dizer para Pedro, lá na beira da praia: apacenta minhas ovelhas. Amém, gente? Significa dar a chave, significa o poder de ligar e desligar, significa a autoridade para absolver pecados, pronunciar juízos doutrinais e tomar decisões disciplinares da igreja. Jesus confiou esta autoridade à igreja pelo ministério dos apóstolos e particularmente de Pedro, o único ao qual confiou explicitamente as chaves do reino. Foi o próprio Jesus que confiou isso, as chaves do reino, à pessoa de Pedro. Lembrando que Pedro hoje para nós é o Papa Francisco. A ele foi confiada as chaves do reino. Oremos pelo nosso Papa. Imagina a luta que se trava sobre ele. Ele é o pastor que conduz a igreja. Jesus disse para Pedro: apacenta minhas ovelhas. O Papa é aquele que foi chamado por Jesus a governar a sua casa, a apacentar as suas ovelhas. Amém? E eu quero finalizar esta formação de hoje, lembrando que o Papa Francisco diz: o pastor precisa sentir o cheiro das suas ovelhas. Aqueles que foram confiados, pregar a palavra, estarem à frente de ministérios, de paróquias, de movimentos, é preciso estar próximo das ovelhas. Amém? Para encerrar mesmo essa formação, Papa Francisco diz, eu não sei qual é o momento que você está ouvindo esta formação, porque ela está no YouTube, então vai ficar por muito tempo, mas o Papa Francisco diz, logo agora no início do ano de 2021, aquele que não adorar o Senhor Jesus, não vai permanecer na igreja, não vai aguentar. O Papa, a qual foi dada autoridade a ele, específica, as chaves do reino, a qual foi dada uma autoridade especial para conduzir e apacentar as ovelhas, ele está dizendo para nós, hoje, quem não adorar, não vai aguentar, não vai permanecer de pé. Obedecemos ao pastor que Jesus nos deu, o Papa. Adoremos o Senhor na Eucaristia. Quem adorar vai permanecer de pé. Amém? Estivemos unidos e vamos permanecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Um grande abraço. Até a próxima formação, se Deus quiser.